Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Artigo 2º. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 25. Parágrafo único. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Artigo 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Artigo 75. O tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 40 anos. Parágrafo 1º. Quando o agente for condenado a penas privativas de liberdade cuja soma seja superior a 40 anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo deste artigo. Artigo 83, inciso 3. Comprovado. A linha A. Bom comportamento durante a execução da pena. A linha B. Não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. A linha C. Bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. A linha D. Aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Artigo 91-A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com o seu rendimento lícito. Parágrafo 1º. Para efeito da perda prevista no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado todos os bens. Inciso 1. De sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal, ou recebidos posteriormente. Inciso 2. Transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória, a partir do início da atividade criminal. Parágrafo 2º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita do patrimônio. Parágrafo 3º. A perda prevista neste artigo deverá ser requerida expressamente pelo Ministério Público por ocasião do oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada. Parágrafo 4º. Na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for decretada. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes. Artigo 116. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no exterior. Inciso 3. Na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis e, inciso 4, enquanto não cumprido ou não rescindido o acordo de não persecução penal.
Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 8, vetado. Artigo 141, parágrafo 1º, parágrafo 2º, vetado. Artigo 157, parágrafo 2º, inciso 7, se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma branca. Parágrafo 2º b. Se a violência ou grave ameaça é exercida com o emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. Artigo 171. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for, inciso 1, administração pública direta ou indireta. Inciso 2, criança ou adolescente. Inciso 3, pessoa com deficiência mental. Inciso 4, maior de 70 anos de idade ou incapaz. Artigo 316. Pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Artigo 3º. O Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações. Juiz das Garantias. Artigo 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Artigo 3b. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 1, receber a comunicação imediata da prisão nos termos dos incisos 62 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Inciso 2. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto no artigo 310 deste Código. Inciso 3. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença, a qualquer tempo. Inciso 4. Ser informado sobre a instauração e qualquer investigação criminal. Inciso 5. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 6. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código, ou em legislação especial pertinente. Inciso 7. Decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas, consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa, em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Inciso 10. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação. Inciso 11. Decidir sobre os requerimentos de: alínea A. Interpretação telefônica do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática ou de outras formas de comunicação. Alínea B. Afastamento dos sigilos fiscal, bancário, de dados e telefônico. Alínea C. Busca e apreensão domiciliar. Alínea D. Acesso a informações sigilosas. Alínea E. Outros meios de obtenção de prova que restringam direitos fundamentais do investigado. Inciso 12.
julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia. Inciso 11. Inciso 13. Determinar a instauração de incidente de insanidade mental. Inciso 14. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa, nos termos do artigo 399 deste Código. Inciso 15. Assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado e ao seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidos no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente às diligências em andamento. Inciso 16. Deferir pedido de admissão de assistente técnico para acompanhar a produção da perícia. Inciso 17. Decidir sobre homologação de acordo de não persecução penal ou os de colaboração premiada, quando formalizados durante a investigação. Inciso 18. Outras matérias inerentes a atribuições definidas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Artigo 3C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, exceça com o recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399 desse Código. Parágrafo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. As decisões proferidas pelos juízes das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento, que após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso, no prazo máximo de 10 dias. Parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Parágrafo 4º. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados da Secretaria do Juízo das Garantias. Artigo 3D. O juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 desse Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições deste capítulo.